já há quase 30 anos. Não parece não, né, irmãos? Porque eu pareço ter 21, né? É verdade, né? Então, ele vai se apresentar aos irmãos e fique à vontade. Pode usar o púlpito se quiser. Acho que dá para ver aqui. Mas não faz, não pode ver. Ah, tá. Boa noite, irmãos. É uma grande alegria retornar a essa amada igreja depois de um longo tempo, né? Eu creio que eu tive aqui, se não me falha a memória, em 2012, né? Faz um tempo, né? Meu nome é Francisco, como o pastor Pedro falou, nós fomos da Igreja Fundamentalista em Campina Grande. São quase 30 anos que nós tivemos a oportunidade de estar junto e conhecendo o Senhor. E Deus, pela sua graça, ainda ali na Fundamentalista, em Campina Grande, eu tive a oportunidade de ser desafiado para a obra missionária, né? O pastor Elias e a Adriana Melgarejo, que eu acredito que todos conheçam, né? Que me desafiou para a obra missionária, para trabalhar com os povos indígenas do Brasil. Primeiro, fiz o curso de Macedônia, ali na cidade de Paudalho. Depois fui para Chequina, me preparar para trabalhar com os povos indígenas. E no ano de 2006, na metade do ano, conheci minha esposa, que já era missionária, trabalhando na tribo Chucuru, em Pernambuco, e ali nos conhecemos ao término do meu curso de teologia, e fui para Chequina fazer um ano solteiro, e em 2007 nós noivamos, 2008, metade do ano, julho, nos casamos e fomos trabalhar com a tribo Araueté, lá no estado do Pará, né? Junto com o nosso filho Jairo, o mais velho. E depois que saímos do Pará, fomos para a tribo Pancararé, lá na cidade de Paulo Afonso, onde ficamos quase 7 anos naquela aldeia, né? E depois, por conta da saúde, né, do nosso pequeno, precisamos sair. E hoje, atualmente, nós estamos na cidade de Quinjingue, Bahia, a aproximadamente 6 horas de Salvador, próximo à cidade de Euclides da Cunha. E lá nós temos procurado desenvolver o trabalho do Senhor naquela cidade. E eu vou mostrar um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, na vida da minha esposa e na vida daquela comunidade. Nós temos trabalhado, irmãos, com o estudo bíblico. Eu tenho trazido o trabalho que eu tinha feito com os povos indígenas. Nós temos usado uma ferramenta chamada Alicerce Firme. É o estudo da Bíblia cronologicamente, progressivamente, de Gênesis até a ascensão de Jesus, né? Então, nós temos dado o estudo. Esse jovem que os irmãos estão vendo se chama David, né? Eu peço que os irmãos orem por ele. Ele está na 3ª lição do cronológico, né? Onde a gente fala sobre os anjos.
Irmão, pode pular, depois eu falo sobre esse. Pronto. Pronto, aí está a minha família, né? Minha esposa Mariene, meu filho Jairo e o Lemuel, né? O Jairo está para completar 16 anos o mês que vem, o Lemuel tem 10 anos. Essa é a congregação, mas a primeira foto é outro estudo que temos dado, a Catiane e a dona Carmen. Também temos a oportunidade, quando vem a irmã dela, né, e outras pessoas, aproximadamente umas 4 pessoas, temos dado estudo nessa casa. As fotos abaixo é as fotos da congregação, né? Temos a que está de marrom, Dona Marlene. Minha esposa tem dado estudo bíblico para ela, né? E a do lado é a irmã Carliane, que temos dado estudo. Temos também outros que nos visitam, filha da irmã Carliane. E a foto de baixo, os filhos, esse de verde da irmã Carliane. Atrás tem o David e o Vito. O Vito também é um dos que tem ouvido a palavra de Deus e também se entregou a Jesus, né? Eu peço que ore pelo Vito, pela firmeza espiritual dele, né? E que a cada dia Deus venha estar dando graça à sua vida. Pronto. Aí está a família de seu Eusébio, né? O senhor atrás, Dona Maria e Dona Cláudia. Dona Maria é mãe desse rapaz que está sentado, que é o Zacarias, e Dona Cláudia tia. Nós temos dado estudo a essa família e seu Eusébio, na última sexta-feira, ainda no estudo bíblico, ele se entregou a Jesus, né? Seu Eusébio. E o Zacarias, junto com a esposa, tem recebido estudo também. Pronto. Gostaria que os irmãos estivessem orando. Deus, assim, pela sua graça e misericórdia, nos incentivou a vir comprar um terreno, né? E Deus nos presenteou com esse terreno aí que os irmãos estão vendo. Esse terreno tem 10 metros por 32,5, né? Então, Deus nos presenteou usando irmãos aqui da Paraíba e usando irmãos também de todo o Brasil, né? Para futuramente ser a congregação do Templo Batista Bíblico Monte de Sião, em Quinjingue. Então, nosso pedido de oração é que os irmãos orem para que Deus assim nos capacite, supra as necessidades, para que a gente possa futuramente estar congregando nesse lugar, né? Orem os recursos, as pessoas que vão estar nos apoiando na construção, né? Então, esse é o nosso pedido de oração aos amados irmãos. Eu gostaria de compartilhar antes de trazer reflexão um texto em Salmos 116. É um salmo que eu gosto muito, versículo 12.
Salmos 116, 12. Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Eu entendo com esse texto que nós só precisamos de uma coisa: ser gratos a Deus por tudo. Grato por Deus por tudo que Ele tem nos concedido. E, em atitude de gratidão, eu gostaria, nesse momento, de agradecer a amada igreja aqui, Batista Regular em Queimada, por suas orações, pelo nosso ministério, não só em Quinjingue, mas desde o início, né? Vocês têm estado conosco, se preocupado com a nossa família, se preocupado com o nosso ministério. Eu quero agradecer a Deus por suas orações, agradecer a Deus por suas ofertas. Elas têm sido preciosas para o andamento da obra de Deus. Agradeço a Deus por isso e aos amados irmãos. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, Efésios 2, só o primeiro verso, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade de estarmos reunidos. Te agradecemos, Senhor, pela vida da amada igreja, que tem estado conosco em oração e também através de suas ofertas. Pedimos, Senhor, que nesse momento a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, opera, Senhor, nos nossos corações, que estejamos prontos para Te ouvir e ouvir a Tua voz. Nos perdoa os nossos erros, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, no nome de Jesus. Amém. Efésios 2, 1, nos faz pensar, né, em algo que aconteceu há muito tempo antes. Nos faz pensar naquilo que Deus tinha falado com Adão para que ele não fizesse. Deus tinha dado uma ordem a Adão, tinha dado a ordem a Adão que de toda a árvore do jardim ele podia comer livremente, né? De toda a árvore do jardim ele podia comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não podia comer, porque no dia em que dele comesse ele iria morrer, né? Ele iria morrer. Só que Adão não escutou, como também sua esposa Eva não escutou, e com isso, com a sua desobediência, a morte passou
a todos os homens. Por isso, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E com isso, Adão perdeu a comunhão com Deus. Com isso, Adão adquiriu 3 mortes: a morte espiritual, a física e a eterna. A espiritual, Adão perdeu a sua comunhão que tinha para com Deus. A física, todo homem precisa passar, ir para debaixo de 7 palmos de terra. E a eterna, morrendo na condição, sem Cristo Jesus, todos vão perecer no inferno. Mas a nossa alegria, a nossa alegria de cada um, eu creio que está aqui esta noite. A nossa alegria é que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Amém? Isso é a nossa alegria, nossa grande alegria. Efésios 2:1 diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A Bíblia diz, por consequência do pecado de Adão, que passou a toda a humanidade, todos estão mortos em ofensas e pecados. Mas Cristo Jesus morreu na cruz e hoje nós temos vida. Amém? Nós temos vida. Então, a nossa... gostaria de falar com os irmãos motivos pela alegria da salvação. E o nosso primeiro motivo é que nós estamos vivos, Cristo nos deu vida através do seu sangue, Seu sangue vertido na cruz, Ele nos deu vida. Não estamos mais mortos, Não estamos mais mortos. Mas, pensando nas pessoas que ainda não creram em Cristo, elas ainda estão mortas em ofensas e pecados. Elas ainda estão mortas. Um segundo motivo pela alegria da salvação em Cristo Jesus é que nós éramos filhos da desobediência. Éramos, é passado, Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Éramos. Então vamos ler verso 2 de Efésios. Em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A Bíblia diz, no outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós éramos passado. Amém? Passado, Éramos filhos da desobediência. Hoje nós não somos mais filhos da desobediência. Desobedecemos, Isso é fato. Felizmente ainda estamos nessa carne e desobedecemos. Não é para desobedecer, mas desobedecemos. Mas não somos mais filhos da desobediência. Porque o sangue de Jesus, que purifica
todo pecado nos purificou. Amém? Essa é a nossa alegria, essa é a nossa certeza. Uma outra coisa é que um outro motivo é que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, não estamos mais. Versículo 3 diz: entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Éramos por natureza filhos da ira. Então, isso é motivo de louvarmos ao Senhor. Nós não estamos demais sob o domínio de Satanás. Nós não estamos mais sob o domínio de Satanás. Cristo nos tirou do mundo escravo para nunca mais voltarmos para lá. Amém? Irmãos, é uma alegria saber disso, porque versículo 3 ainda de Efésios diz assim: éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós estamos fora da ira de Deus, mas as demais pessoas que ainda não creram em Jesus, seja meu parente, eu tiro por meus parentes, e eu sei disso, ainda estão debaixo da ira de Deus. Meus vizinhos, meus familiares, ainda que não, aqueles que não creram ainda, estão debaixo da ira de Deus. Alguém abra, por favor, no livro de João. Capítulo 3, versículo 36. Quem pode ler, por favor? Olha que maravilha. Esse é motivo de alegria. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. É no presente, é hoje. Tem a vida eterna. Todos têm a vida eterna? Eu vou mudar a pergunta. Todos aqui têm a vida eterna? Muito bem. Todos não têm a vida eterna, tá certo. Todos aqui têm a vida eterna, né? Todos aqui têm a vida eterna. Mas o texto continua: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Então tem muita gente que ainda não creu, ainda não recebeu, ainda não entregou a vida por inteiro ao Senhor Jesus. Não verá a vida. E tem aqueles ainda, a Bíblia diz, mas a ira de Deus sobre eles permanece. E aí, onde vem a nossa responsabilidade, que Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso compromisso, esse é a nossa responsabilidade. Olha, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Muita gente nessa cidade
a ira de Deus ainda permanece. Precisa esse quadro ser mudado e Deus quer usar cada um de vocês. Amém? Pastor Pedro. Pois bem, irmãos, quando as coisas começam, quando a gente entende o Evangelho, isso eu vou falar aqui, eu sei o que aconteceu com você também. A gente é tomado por digamos, por um sentimento que passa a dominar nossas sensações, nossas perspectivas e também nossos planos. E o tempo que vai passando, as coisas que vão acontecendo, e a gente vai começando digamos, a perder de vista os propósitos, os quais nós, assim que nos convertemos, nós entendemos com clareza. E eu falo isso porque eu estou recordando, assim, os primeiros passos, os primeiros sinais, os primeiros contatos de quando o Senhor me alcançou. Era uma empolgação, um envolvimento tamanho que colocava as pessoas ao meu redor de convívio, de amizade, meio que chocados, e eles chegavam ao ponto de me taxar como alguém que tinha perdido o juízo. E essa sensação que dominava era o ar que respirava, era a força motora das ações, não pensava em outra coisa a não ser conhecer mais para falar mais, era entender mais para que eu pudesse ajudar mais. E, irmãos, foi o tempo mais feliz, mais saboroso, de uma paixão que tomava conta do coração, das ações. Eu sonhava com as coisas de Deus. Eu lembro-me de um sonho, assim que eu me converti, que eu estava no centro da cidade aqui, entregando panfleto, na maior empolgação, e eu gritava no meio da rua, dizendo: se arrependam, porque Jesus está voltando. E tinha num sonho, tinha uma Mercedes, né, um caminhão daqueles, caminhão Mercedes mais antigo, e eu lembro até a cor da Mercedes até hoje, era uma Mercedes amarela. E eu subia para cima da carroceria do veículo, e de cima eu começava a pregar, as pessoas iam passando por mim, eu pegava no braço: olha, você precisa se arrepender que Jesus Cristo está voltando. Oh, meus irmãos, que sensação maravilhosa. Eu acordei no outro dia pensando que aquilo tinha sido verdade. Uma sensação extraordinária. E quando nós olhamos, irmãos, o que nos é apresentado pelas Escrituras, é a coisa que mais faz sentido. Você já parou para pensar que o que mais faz sentido é o envolvimento que a gente tem nas oportunidades de falar de Deus para as pessoas? É a coisa que mais faz sentido. A gente pode se sentar para falar do emprego, falar de quanto ganha, de quanto está ganhando, de falar dos projetos de reforma, de troca de transporte, de comprar a bicicleta, do jogo do futebol, não sei da onde. Mas a coisa que mais faz sentido é falar de Jesus. Por quê, irmãos? Porque é uma missão de vida eterna para as pessoas que estão morrendo, que estão se acabando, que estão se perdendo. Então, assim, o povo de Deus, os cristãos, são aqueles que têm ciência disso. São aqueles que sabem que isso vai acontecer. Então, que a gente possa pensar nisso com muito carinho e voltar realmente a fazer com que o peito possa arder com as coisas de Deus e a gente ter total envolvimento com isso. Porque o Evangelho é esse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso
Deus requeriu sobre nós. Então, nós temos esse privilégio, né? Nós temos essa missão. Nós temos... É impressionante notar uma coisa, se você parar para pensar e dizer assim, nossa, Deus me incluiu em um projeto divino e eterno. Imagina, Deus me incluiu num projeto, né, eterno, um projeto divino. Não é igual temos aqui irmãos que trabalham em construção civil, não é aquela planta, aquele desenho que você pegou, eita, isso aqui é para fazer desse jeito. É mais do que isso. Aqui a gente faz uma grande construção, paredes enormes e aquela coisa, tudo, mas tudo é para essa vida. Já o Evangelho não, é uma construção para a eternidade, pessoas que vão ser salvas, porque você investiu naquela vida e Deus vai agir por meio de você na vida daquela pessoa. O tempo que você investe, a dedicação que você assim faz. Então, que seja que nós sejamos esses mensageiros de Deus nesta terra. Nós vamos orar por essa mensagem que foi transmitida para nós nessa noite, e em seguida nós vamos abrir para que os irmãos não só possam orar, mas se quiserem também fazer alguma pergunta, para o missionário, vocês também terão essa oportunidade. Então nós vamos orar nesse momento, estar encerrando a transmissão, e em seguida a gente vai abrir para as orações e também para que os irmãos possam ter essa oportunidade. Ó Senhor nosso Deus, querido Pai, nós nos alegramos muito com as coisas que aqui nós ouvimos, em saber, ó Deus, que as coisas mais excelentes e mais grandiosas nós encontramos no Deus eterno, naquele Deus que desde da eternidade passada preparou uma salvação que muitas vezes é difícil de entender e de aceitar pelas pessoas que não entendem com humildade o propósito da vinda de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela obra redentora, pelo fato de Jesus Cristo morrer por nós, de modo a nos alcançar e nos retirar das trevas para a Tua maravilhosa luz. O Senhor fez uma obra completa e perfeita, proporcionando aos perdidos a oportunidade de serem salvos, de serem alcançados, perdoados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo derramado. E que nós, ó Deus, em amor, possamos viver, não apenas viver essa verdade para nós, mas ao mesmo tempo sermos instrumentos desta verdade à vida dos demais. Um desafio, Senhor Deus, mas é uma missão. A missão, ó Deus, a qual tem resultados eternos na vida de pessoas, e que nós possamos, ó Deus, nos envolver com esta missão. Esteja abençoando a Tua igreja, sendo, ó Deus, glorificado no seio desta igreja local, e que nós, tudo que façamos, seja, ó Deus, para a glória do Senhor, e para Teu nome se tornar cada vez mais conhecido. Assim nós te pedimos. Obrigado pela vida do missionário Francisco, de sua família. Rogamos a Tua bênção sobre suas vidas, que o Senhor esteja na provisão e condução de tudo que eles planejam, conforme a Tua vontade, que o Senhor esteja à frente. Abençoa a Tua igreja em tudo que precisa, que o Senhor em tudo seja glorificado, que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.